Bom, estamos aqui presentes na noite de hoje para a 8ª audiência pública da revisão do Plano Diretor de Niterói, tá certo? Essa é a 4ª audiência pública realizada nessa etapa que nós estamos hoje, é a etapa de desenvolvimento de cenários para a cidade de Niterói para os próximos anos. A revisão do plano diretor foi iniciada ano passado, já foram feitas 7 outras audiências, 4 já foram na etapa de diagnóstico, agora estamos fazendo mais 4 na etapa de desenvolvimento de cenários. O objetivo aqui, pessoal, é discutir quais são as tendências para o futuro da cidade, se nada for feito, basicamente, né? Hoje, Niterói apresenta um padrão de crescimento, de desenvolvimento, padrões de várias sortes, né? De mobilidade, de preservação do meio ambiente. E o que deve acontecer, isso que vai ser debatido hoje, o que tem de acontecer se nada for feito. É importante saber isso, até para a gente saber como corrigir o futuro da cidade, no que precisa ser corrigido, e como avançar no que precisa ser, no que já é bom, que vem sendo positivo no desenvolvimento da cidade. O plano diretor é o principal instrumento da política urbana de Niterói, de qualquer município brasileiro, para falar a verdade. E é ele que vai dar diretrizes para todos os planos que forem desenvolvidos na cidade nos próximos 10 anos. Plano de mobilidade, os planos urbanísticos regionais, plano de saneamento, entre outros. Bom, meu nome é Renato Barandier, eu trabalho na Secretaria de Urbanismo e Mobilidade da Prefeitura de Niterói. Eu tenho aqui ao meu lado a Secretária de Urbanismo e Mobilidade, a senhora Veriana Andreata, o diretor de Urbanismo da Secretaria, Fabrício Silveira, e Amanda Gevô, subsecretária de Meio Ambiente também da cidade de Niterói. Eu estou aqui na figura de moderador, presidindo a audiência pública. Quem vai falar basicamente hoje é a secretária Verena, a Fabrício e a Amanda. Nós temos aqui então um roteiro, essa audiência tem regras, né, que eu vou explicar para vocês agora. Primeiramente, a secretária vai fazer uma breve abertura. Em seguida, ela e o Fabrício vão fazer uma breve exposição também, utilizando aqui esses slides. Após essa apresentação, a gente vai abrir o espaço, no microfone ou por meio de perguntas por escrito, para quem está aqui presente essa noite poder se manifestar, fazendo perguntas, tirando dúvidas, sugerindo diretrizes, sugerindo apontamentos do nosso plano diretor, que, como eu já disse, vai orientar o crescimento da cidade pelos próximos 10 anos, tá? Então, ao longo da exposição, das falas da secretária e do Fabrício, quem porventura quiser se inscrever, tanto para fazer uso do microfone, quanto para fazer uma manifestação por escrito, uma pergunta por escrito, é só levantar o braço. A Cristina Barbosa, que está aqui à direita de vocês, vai dar um papelzinho por meio do qual vocês podem se inscrever, anotar o nome, anotar uma pergunta, fazer uma manifestação de qualquer natureza, tá certo? Então agora eu vou passar aqui a palavra para a secretária Veriana Andreata. Bom, boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui meu subsecretário Renato Barandier, subsecretário de Urbanismo, o diretor Fabrício Silveira, e cumprimentar também a nossa querida Amanda Gevô, subsecretária de Meio Ambiente. Bom, agradeço a presença de todos e todas. Para nós é muito importante a participação né, de quem mora na região, de quem vive, para que possa não só apresentar sugestões e pensar o futuro de Niterói a partir do seu próprio bairro, da rua onde os senhores vivem, da rua onde as senhoras realizam suas compras, as suas atividades. Então, é muito importante essa etapa de hoje. Nós já estivemos aqui apresentando um diagnóstico de Niterói e hoje então, estaremos apresentando os cenários da cidade, se nada for feito, e também aquele cenário desejável, né, para a melhoria das condições de vida dos niteroienses, de quem vive nos seus bairros. Para não me alongar muito, eu vou passar direto para a apresentação, mas queria antes registrar, agradecer se houver algum representante do Compur, agradecer a participação aqui da Fundação Getúlio Vargas,
que é a instituição que dá o suporte, o apoio para que a Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e toda a Prefeitura façam a construção desse plano diretor de uma forma consistente. E agradeço a presença da Fundação Getúlio Vargas e associações de moradores, lideranças comunitárias. Agradeço realmente a presença de todos, além de agradecer também a diretora da escola, que tem sempre nos atendido com grande simpatia, com grande acolhimento. Bom, passando então aqui para explicar um pouco o que é o plano diretor. O plano diretor foi um instrumento, né, designado a partir da Constituição de 88 para definir a política de desenvolvimento urbano da cidade. Os planos diretores foram instituídos também com o objetivo de promover a função social da cidade. Foi também com o objetivo, né, a construção desse plano diretor de forma participativa, né, ela deve ser de forma participativa, e por isso nós estamos atendendo a todos os requisitos para que essa participação aconteça de forma efetiva. Essa reunião aqui, para nós estarmos aqui hoje, nós divulgamos em 3 jornais de grande circulação, enviamos cartas à Câmara de Vereadores, ao Ministério Público, informamos a sociedade em geral, através também do nosso Facebook, através de faixas, cartazes, enfim. A mobilização, da nossa parte, a gente espera ter cumprido, né, essa obrigação, mas contamos também com os senhores para que, na próxima fase de audiências públicas, prestem atenção no calendário, avisem aos amigos, aos vizinhos, aos companheiros de trabalho, aos moradores, aos seus vizinhos, para que possam vir aqui participar. A participação de todos é que vai garantir que esse plano diretor para a cidade possa ser construído entre todos nós. Pode passar. Bom, então, mais um slide aqui que fala da finalidade. Qual é a finalidade, então, do plano diretor? Orientar a atuação não só dos entes públicos, mas também dos entes privados na construção do espaço da cidade e também, sobretudo, na oferta daqueles serviços essenciais para a população. Obviamente, visando melhorar e assegurar melhores condições de vida para todos. Pode passar. O processo participativo, né, a construção desse plano de forma participativa, ela começou já no ano passado. Como eu comentei antes, nós fizemos a leitura da cidade, a apresentação da leitura da cidade, que é esse grande diagnóstico que está publicado no site do plano diretor. E foram feitas, então, 4 reuniões, 4 audiências públicas em outubro do ano passado. Agora, nessa primeira quinzena de março, início da segunda quinzena de março e primeira de abril, estamos apresentando a fase de desenvolvimento dos cenários, e a partir de maio estaremos aqui novamente apresentando as diretrizes desse plano diretor do futuro da cidade de Niterói dentro do contexto do plano diretor. Pode passar. Entre os grandes desafios que nós temos, né, todos que moram na cidade sabem que é importantíssimo estruturar e qualificar a vida urbana como um grande desafio do plano diretor. Pensarmos também como incluir socialmente toda a população dentro da cidade, dar o acesso e o direito a viver a cidade de Niterói. Uma cidade com esse conjunto natural tão importante, tão magnânimo, né, tão magnífico. A proteção do meio ambiente também é um desafio importantíssimo, garantir a preservação do meio ambiente. Promover o desenvolvimento econômico, os empregos, geração de renda. Uma cidade histórica como Niterói, né, que teve seus inícios lá no século XIX, com uma memória tão importante, ela também é um desafio. Preservar a memória da cidade é um desafio também do plano diretor. E o conjunto desses desafios todos, eles não vão poder ser realizados se a gente não tiver um sistema de planejamento, de governança desse plano, com recursos efetivos para que todas as diretrizes que estarão contidas no plano sejam efetivamente realizadas. Então é importante esse sistema de governança do plano. Bom, eu paro por aqui, agradeço mais uma vez a presença de todos e, sem me alongar muito, eu vou passar para o Fabrício, que vai fazer a apresentação, então, desses cenários para os senhores e senhoras. Obrigada.
Boa noite a todos. Vamos começar? Vamos começar falando sobre o uso e ocupação do solo. E a gente vai fazer um histórico do crescimento da cidade. Vamos recordar como a cidade cresceu nos últimos 40 anos, tá? Como ela vem crescendo e que padrão de crescimento urbano ela vem apresentando, para a gente entender como é que ela chegou ao que é hoje e quais são as tendências para avançar. Ok? Esse aqui é o mapa do município, tá? Contou o município com as suas 5 regiões. Tá? Hoje o município tem uma área de 134 km². O plano diretor de 92 dividiu o município em 5 regiões de planejamento. Ok? Região Norte, Praias da Bahia, Pendotiba, região Oceânica, região Leste. Hoje estamos aqui no Largo da Batalha, perto do Largo da Batalha, aqui no Badu, na região de Pendotiba. Vamos voltar a 1974, na época da construção da ponte, tá? Uma época em que o automóvel ainda não era popular, pouca gente tinha carro, né? Então as cidades estavam concentradas mais onde tinham linhas de bonde, né? Perto das barcas, perto do transporte coletivo de massa. Então a gente vê aqui a cidade concentrada perto do centro, Icaraí, ok? Para a zona norte, aqui no Fonseca, ao longo da Alameda, Barreto, São Francisco, também alguma ocupação. Região de Pendotiba, muito pouca ocupação aqui em torno do Largo da Batalha, basicamente. A Maria Paula, uns pequenos fragmentos aqui, né? Na região leste e na região oceânica também, mais casas de veraneio, muito pouca ocupação urbana, ok? Nessa época, só 14% do território era área urbana. 20 anos depois, em 93, foram exatamente os 20 anos após a construção da ponte, a cidade pulou de 14% para 32%. Ou seja, ela se espalhou no território, né? Muito pela popularização do automóvel. As pessoas com carro começaram a morar mais longe, poder morar mais longe. Então, nesse processo, a gente vê uma ocupação, né, praticamente de toda a região oceânica. A região de Pendotiba também se expandiu muito nessa época, né? Norte, aqui a gente vê várias manchas em direção aqui a Santa Bárbara, e a região de Pendotiba também em direção a Maria Paula, alguma coisa aqui na região leste. 10 anos depois, 2002, pulou para 37,5% do território. A gente já vê um padrão de crescimento já nas bordas, né? Um crescimento fragmentado nas bordas da área urbana, subindo os morros, né? Suprimindo áreas verdes, remanescentes. E a gente, na última década, esse padrão continuou igual. Então a gente vê aqui o amarelo aqui são as áreas ocupadas na última década, também uma ocupação fragmentada nas bordas do tecido urbano, né? Pressionando as áreas de proteção ambiental, ok? Aqui um dado importante. Nesse período de 40 anos, enquanto a população cresceu 50%, a área urbana cresceu 310%. Né? Antes a população vivia mais concentrada numa região, que dotada mais de transporte coletivo. Depois a população se espalhou, né? E a gente vai perceber no próximo slide aqui. Enquanto a população cresceu num ritmo, né, 50%, a área urbana cresceu num ritmo muito maior, 300%, né, de 18 km² para 58. A densidade, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado de área urbana, sem contar as áreas verdes, o número de habitantes por quilômetro quadrado foi caindo, a cidade foi perdendo densidade, foi ficando mais um padrão de ocupação mais de residência unifamiliar, né, de casas, basicamente, que são as regiões de ocupação mais recente. Aqui de novo a cidade com as 5 regiões, e agora vamos dar uma olhada mais perto de cada região. Por esse processo que se iniciou lá antes dos anos 70, principalmente centro, em Icaraí, São Francisco, depois região norte, depois se espalhou, a gente vê dois padrões de ocupação.
padrão mais tradicional e o padrão das áreas de expansão urbana mais recente. Tá? A região Praia da Bahia, né, que é Centro, Icaraí e São Francisco, é a região mais tradicional, mais antiga de ocupação, né, em grande parte. E a gente vê aqui alguns dados, tá? 45% dos domicílios, né, das residências ocupam apenas 22% da área urbana da cidade. Então, uma simetria, que são áreas com alta densidade, muita gente, né? Principalmente em Icaraí, em Gá, são bairros assim, com uma densidade muito alta. A região norte ela está mais ou menos equilibrada, tá? 30% dos domicílios em 26% da área urbana. Na região oceânica, que já é uma região mais recente de expansão urbana, a gente vê o oposto, ok? 14% da população, né, 18% das residências, dos domicílios, em 30% da área urbana, ou seja, pouca, né, relativamente pouca gente para muita área urbana, né? E muitos quilômetros, 35% das vias da cidade também. Isso impacta na infraestrutura, né? A infraestrutura fica mais cara. A área de Pendotiba segue um pouco o padrão da região oceânica com um contraste um pouco menor, tá? 10% dos domicílios em 16% da área urbana e 20% das vias da cidade, ou seja, o dobro, né? Também aqui. E a região leste, uma região muito fragmentada, né? Pelo relevo acidentado, muitas áreas de proteção ambiental e ocupação muito em baixa densidade. Então, eles têm apenas 1,37% das residências numa área de 4,4% da área urbana do município. Também uma diferença grande, né? Bom, a gente fez uma análise agrupando aqui as duas áreas mais tradicionais, de ocupação mais antiga, né? Praias da Bahia e Norte, em comparação com as áreas mais recentes de expansão urbana da cidade, para a gente ver a diferença de padrão, né? Enquanto Praias da Bahia e Norte concentram 70% dos domicílios, né? 74% dos domicílios em apenas 25% do território, tá? Então, 3/4 da população reside... É isso? Não, desculpa. 3/4 da população ocupa metade da área urbana. Enquanto nas áreas de expansão urbana, região oceânica, Pendotiba e leste, é o contrário. Apenas 1/4, 25% ocupa os outros 50% da área urbana. E também na extensão de vias aqui é a mesma coisa. Isso se reflete, a gente vê aqui a densidade, né, número de habitantes por quilômetro quadrado, muito mais alto na Praia da Bahia e Norte, na densidade média e alta, densidade baixa, aqui região oceânica, Pendotiba um pouco mais alta e leste principalmente muito baixa. E como isso se reflete, cada residência ocupa 700, em média, 700 metros quadrados de área pública, que é a área urbana, tá? Enquanto na Praia da Bahia ocupa só 150 metros quadrados, ou na Zona Norte 280, ok? Região Pendotiba 460. Isso vai impactar também na infraestrutura, tá? Enquanto cada domicílio ocupa, em média, né, demanda, em média, 2 metros de via e infraestrutura por domicílio na Praia da Bahia, na região oceânica é 11 metros. Então a infraestrutura fica muito mais cara, né? Isso explica um pouco por que a infraestrutura demora para chegar nessas regiões, né? É muita via, muita extensão de via para pouca gente, né? Territórios muito grandes, com densidade muito baixa, o que encarece muito a infraestrutura. Porque isso não ocorreu só em Niterói, então ocorreu na região metropolitana como um todo. São Gonçalo, o problema é uma extensão muito maior. Né? E no Brasil, né, todas as regiões metropolitanas do Brasil ocorreu o mesmo fenômeno. Agora, alguns dados, como isso impacta na questão da mobilidade urbana, tá? Aqui é divisão modal, que a gente fala quanta gente, assim, a porcentagem da população, como elas usam o carro, transporte coletivo,
ou os modos não motorizados, a pé ou bicicleta, tá? A gente repara aqui que, por exemplo, na região Praias da Bahia, que tem muita densidade, muita oferta de comércio, serviços, né, equipamentos, a gente tem uma baixa dependência do automóvel, só 20% depende do automóvel para viver. Muita gente usa o transporte coletivo e muita gente usa não motorizado, que é viagens a pé ou de bicicleta, ok? Enquanto nas regiões que a gente observa, nas regiões de expansão em baixa densidade, uma dependência muito mais alta do transporte individual, tá? Aqui na faixa de mais de 40%. Então, a conclusão disso, uma das conclusões, é que a cidade deve parar de crescer, se expandir horizontalmente, ok? Não consumir mais território, tá? E não proteger o patrimônio natural que remanescente, que no caso de Niterói é bastante significativo. A gente vai ver agora no inverso como as áreas não urbanizadas evoluíram nesse mesmo período, né? Em 76 a gente tinha 85% do território de áreas verdes, né, e lagoas. Em 93 isso cai para 68%, né? A gente vê a malha urbana se expandindo. Em 2002 foi para 62%. E hoje temos 56% do território de áreas verdes, de áreas protegidas, lagoas, o que é uma bela porcentagem, tá? Niterói é privilegiado nesse sentido, se a gente comparar com os outros municípios da região metropolitana, é um belo quadro que a gente tem que preservar. Então, uma premissa do plano diretor é não, no nosso entendimento, claro, não expandir mais a cidade, com o cuidado que já existe, vamos ver qual o modelo de desenvolvimento que a gente entende e proteger essas áreas, né? Vamos ver que áreas são essas. Está primeiro o Parque Estadual da Serra da Tiririca, está na divisa com Maricá, que é um parque estadual, né, como eu falei. Ele recentemente anexou uma parte da reserva da Serra Ribeiro, que é aqui divisa com Pelotiba, por um decreto do Estado, né? Inclusive parte da lagoa aqui. Aqui é o Parque Reserva Ecológica da Serra Ribeiro, ok? O Parnit, um decreto criado recentemente pela Prefeitura, que abrangeu aqui as áreas da APA da Viração, o Parque da Cidade e alguns fragmentos da região norte. E outras zonas de proteção da vida silvestre. Eu destaco aqui algumas que foram delimitadas agora no Porto de Pelotiba, que garantiram a proteção dessas áreas. Vários fragmentos aqui da região foram garantidas a proteção. E algumas da região oceânica aqui que estão fora desses parques também que eu mencionei agora. E além deles, temos aqui a APA do Morcego em Jurujuba. Tá? Esse é o cenário atual. O cenário que a gente entende que seja desejado para esse mosaico, que é um belo mosaico de áreas verdes, né? É a consolidação dessas áreas de proteção ambiental, comunidades de conservação, né? Comunidades de conservação que tem gestão, tem gestor, tem infraestrutura, ok? Plano de manejo, ou seja, um plano para o que vai ser, como essas áreas vão ser utilizadas. Cada uma tem uma vocação diferente, né? Umas tem que ser de proteção integral, outras podem ser parques públicos, enfim, aí cada uma tem que ter o seu plano de manejo. O Parnit já está em andamento, tá? O P7, a Serra da Tiririca, já tem plano de manejo, é um parque estadual, ela precisa ser fortalecida, né? A gestão dela tem que ser fortalecida e consolidada. E essas áreas do Parnit tem que, enfim, a gente tem que completar o processo de plano de manejo e fortalecer ele. A gente entende que esse seja o cenário desejado no futuro em relação à proteção ambiental do município. Voltando para as áreas urbanas, o desafio de estruturar e qualificar a vida urbana, as áreas urbanas da cidade, é um desafio enorme. Bom, estratégias de resiliência climática, né? Proteção da área urbana da população aos eventos climáticos, enchentes, né? Deslizamentos, esse tipo de coisa. Então, a gente fala aqui, controle e impermeabilização do solo, né? Impermeabilização é quando a gente concreta áreas e não deixa a água infiltrar no solo, né? Quando a gente constrói ou pavimenta, né, com asfalto, enfim,
controlar, né, de maneira inteligente essa impermeabilização e deixar a água impermeabilizar o máximo possível. Então a gente tem que criar mecanismos aí para garantir o máximo de impermeabilização, requalificar os corpos hídricos, né, de poluição, conservação e usos. Isso aqui é um desafio enorme, que o plano diretor pode dar diretrizes, tá? A gente entende que vão ter que ser realizados planos específicos para cada microbacia, né, para cada bacia hidrográfica. Cada uma tem problemas específicos que têm que ser tratados, ok? A diminuição da exposição da população à ocorrência de riscos naturais, tá? A gente já falou. Medidas integradas para a melhoria do sistema de saneamento ambiental. Alguns exemplos aí do que pode, né? Canteiros e pavimentação das vias permeáveis que deixam a água infiltrar no solo, tá? A captação da água de chuva pelos edifícios, principalmente grandes empreendimentos, né? Canteiros e canaletas drenantes, sistemas de drenagem integrados na superfície subterrânea. O plano diretor pode dar diretrizes várias de mecanismos para minimizar, né, o problema das enchentes. Arborização urbana, diminuição das ilhas de calor, que é o calor nas áreas urbanas, tem determinadas áreas que ficam muito quentes pela ocupação urbana. A qualidade do ar, melhora do microclima, né, clima urbano, retenção das águas da chuva pelas árvores. Bom, agora vamos voltar para o mapa da cidade. Algumas áreas que são estratégicas. A gente inicia aqui com a área central da cidade, que é uma área que já está prevista desde o plano diretor de 92 como uma área para ser requalificada, né? O centro da cidade tem que ser requalificado. Temos a lei recente da operação urbana consorciada. Enfim, o plano diretor vai dar diretrizes também para as estratégias de requalificação do centro. Além do centro da cidade, a gente tem outras áreas, né? Como aqui a estação de Charitas tende a ser no futuro uma área importante no tecido urbano, que tem que ser repensada ali como em sua estratégia urbanística. E os eixos principais de integração, tá, do transporte coletivo, de que a gente pode implantar transportes coletivos de melhor eficiência. Então a gente entende que esses eixos têm que ser melhor estruturados, tá? Com ofertas de comércio e serviços, e requalificação, né, das áreas urbanas. Aqui um exemplo do que seria isso que a gente mostrou no slide anterior, né? Essas faixas próximas a esses eixos. Aqui está o eixo do transporte coletivo. E aqui a região, os quarteirões em volta, até uma distância de 300 metros, que é a área onde as pessoas vão a pé até o ponto de ônibus, né? Então a gente entende que a cidade tem que se desenvolver para essas áreas, em vez de se espalhar para as bordas da cidade. Ela tem que se voltar para as áreas que já têm infraestrutura, que já estão próximas dos eixos de transporte, ok? E qualificar e incentivar aqui o uso misto, tá? Comércio, serviços, equipamentos urbanos nessas áreas, né? Para as pessoas também não terem que se deslocar muito, né, ao longo dos bairros, para as pessoas se deslocarem menos na cidade em busca de comércio, de equipamentos urbanos, de saúde, de educação, etc. E aqui um exemplo do tratamento urbanístico, né, que pode ser dado a esses eixos que eu citei agora, tá? Aqui o eixo de transporte, tá? No caso do BRT, por exemplo, né, com faixas exclusivas, tem uma capacidade muito melhor, e ao redor desses pontos a gente ter espaços urbanos de qualidade, né, com passeios amplos, uso misto do comércio, né, principalmente para dar vitalidade para a área urbana, ok? Aqui as áreas de interesse social, comunidades de baixa renda, tá? Assentamentos informais, etc., favelas. O que a gente entende como diretriz para essas áreas mapeadas é
dotar de infraestrutura, acessibilidade, integração com a cidade formal, tá? Oferta de equipamentos públicos de saúde, educação, lazer, etc., contenção de encostas, tá? Realocação das populações em áreas de risco, na beira de rio, encostas, para áreas próximas, com infraestrutura, claro, e regularização fundiária. Esses são as diretrizes que a gente entende como principais, que tem que ser colocadas, né, de maneira clara, o poder público seguir em suas políticas. Tá? Alguns dados aqui sobre a produção de habitação para interesse social, principalmente Minha Casa Minha Vida. O que está ocorrendo hoje, né? E qual a tendência para o futuro próximo. Tá? Hoje ela está ocorrendo principalmente nas regiões norte, Pedotiba e leste. Só que 70% disso está concentrado na região norte, que possui também maior quantidade de comunidades de baixa renda. Que tem muita tendência ao aumento da produção habitacional no município, né, de Minha Casa Minha Vida, porém concentrada na região norte. Maior demanda, terrenos lá são mais baratos, melhor infraestrutura, com infraestrutura em alguns bairros. Ok? Tendência de aumento da produção nas regiões Pedotiba e leste, porém em menor ritmo. Ambas as regiões têm muitas áreas de proteção ambiental e infraestrutura ainda deficiente em algumas áreas. Okay? São áreas mais distantes, né, do transporte coletivo, dos equipamentos. Né? A região norte da cidade ela tem mais presença de mais equipamentos urbanos. Em relação à dinâmica imobiliária em geral do município, não só para habitação de interesse social, okay? O mercado nacional tem sofrido forte retração por conta da crise, né, que a gente tem vivido, principalmente em relação a novos lançamentos. A série histórica do período 2002 a 2004 aponta para uma tendência de redução dos licenciamentos residenciais em 4 das 5 regiões, exceto o norte, ou seja, está caindo o número de licenças para obra, exceto na região norte, muito por causa do Minha Casa Minha Vida, que impulsiona um pouco essa produção. Ela está também incluída nesse bolo aqui. Tá? Considerando a média anual, porém, né, na média dos últimos anos, 77% estão concentrados nas regiões praias da Bahia, Oceânica e Pedotiba. Tá? Gil? Pode só informar a população da área Pedotiba? 55 mil pessoas, tá? A população da região de Pedotiba atualmente. Obrigado. Região de Oceânica e Pedotiba foram as regiões que mais cresceram na última década, ok? Principalmente Oceânica, seguido de Pedotiba. Tá, alguns fatos que podem influenciar no futuro dessas dinâmicas aqui são a transoceânica, o pool de Pedotiba, que alterou aqui a legislação, a operação urbana do centro, que vai incentivar o uso residencial no centro da cidade, tá? A volta do uso residencial, né, que se esvaziou no centro da cidade. E o plano de mobilidade sustentável que está se iniciando agora, que também vai poder dar diretrizes que alterem, né, essa dinâmica imobiliária no município como um todo. Tá? Isso são fatores que podem alterar no futuro. Bom, a parte de mobilidade urbana, eu gostaria de chamar o nosso consultor, o Lauro, da Fundação Getúlio Vargas, para passar aqui algumas informações. Lauro, por favor. Senhoras e senhores, boa noite. Dando continuidade aqui à apresentação do Fabrício, pode passar, você passou para trás. Nós vamos falar sobre mobilidade urbana, mais especificamente, e é sempre importante relembrar que quando a gente fala de transporte, precisamos nos lembrar que o transporte é uma atividade derivada das demais atividades socioeconômicas que acontecem no espaço urbano. Ou seja, ninguém se desloca a pé, ou de bicicleta, ou de carro, ou de ônibus, sem alguma razão. As pessoas vão para o médico, vão fazer compras, vão estudar, vão trabalhar. Então, é muito importante que quando se fale sobre mobilidade urbana, pense que ela tem uma estreita relação com o que o Fabrício já explicou aqui na apresentação, que é a questão do uso e ocupação do solo. Ou seja, a forma como a cidade está desenhada, ela vai dizer como vai ser a demanda por deslocamentos no espaço urbano. E a gente vai analisar isso agora mais especificamente no próximo slide. Não. Não é mais aquele... ok.
Enfim, existem 3 fatores. A gente está falando aqui de uma apresentação de cenários. Quais são os cenários para a mobilidade urbana? Então, para a gente falar dos cenários, a gente precisa saber em que ambiente, ou seja, em que fase nós estamos. Então, qual é o diagnóstico? O que o estudo apresentou? Existem 3 fatores que colaboram para que o desafio da mobilidade urbana em Niterói seja um desafio muito grande. Tá? E quais são esses fatores? Primeiro, o Plano Diretor de Transportes Urbanos da região metropolitana, realizado pelo Governo do Estado, que estudou todos os municípios da região metropolitana, mostrou que Niterói é o município que tem o maior índice de viagens por habitante, 2,45 viagens por habitante por dia. Ou seja, na média de todas as cidades da região metropolitana, Niterói é a que tem o maior número de deslocamentos por pessoa. Um outro fator que faz com que esse desafio também seja um desafio mais complexo é o número de veículos por habitante, o que se chama de índice de mobilidade. Ou seja, em Niterói, os dados do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito do Governo Federal, mostram que em Niterói, em 2010, tinha uma média de 0,43 veículos para cada morador da cidade. Esse índice, comparado com todos os entes federativos, todos os municípios da região metropolitana, todas as capitais, a média do estado, da região metropolitana e do Brasil, esse índice se mostrou 25% superior às médias da região metropolitana, estadual e nacional. Ou seja, Niterói tem muito carro. Para o número de pessoas que tem, proporcionalmente, Niterói tem muito carro. E a terceira questão que torna esse desafio também complexo é que o mapeamento das viagens feitas na região metropolitana pelo governo do estado em 2012 mostrou que 28% das viagens que tem como destino Niterói são geradas em outros municípios e 27% das viagens que são geradas aqui no município, as pessoas vão para outros municípios, ou para São Gonçalo, Rio de Janeiro, Maricá. Por que isso torna mais complexo? Porque a competência prevista na Constituição Federal para legislar sobre o transporte em nível intermunicipal, ela é do governo do estado. Ou seja, o governo municipal não pode legislar sobre o planejamento dessas viagens aqui em nível intermunicipal. Aliado a esses 3 fatores, o que o Fabrício já citou na apresentação, como a cidade cresceu se espalhando muito para as regiões oceânicas de Pendotiba, a distância das viagens, dos deslocamentos aumentou. Então a necessidade, e como esse crescimento se deu muito no uso do carro, do automóvel, ou seja, a necessidade de uso do espaço viário e o tamanho, a distância média das viagens aumentou, o que colaborou para esse crescente problema dos congestionamentos que a gente identifica não só em Niterói, como em outras cidades de médio e grande porte no Brasil. Próximo cenário. Bom, nesse slide aqui a gente traça um gráfico muito importante falando sobre a frota de veículos, que é uma questão muito importante também, porque nos últimos anos, em todos os municípios, a gente vê que o crescimento da frota tem sido muito alto. Então a gente fez aqui uma previsão para Niterói para 5 e 10 anos. Nós vamos falar aqui do cenário de 10 anos. Niterói hoje tem, em julho de 2015, tinha 256 mil veículos registrados no Denatran, que é o cadastro oficial qual é a expectativa? Nós traçamos 3 cenários. No melhor cenário, do ponto de vista da mobilidade, é que seja o menor crescimento. Para menor crescimento, nós pegamos a taxa de crescimento de 2% ao ano, que é a taxa que foi observada de janeiro a julho, segundo os dados estatísticos do Denatran. Ou seja, já é um período de crise onde a taxa de crescimento é menor. Imaginando que esse período de crise se prolongue no tempo e que essa taxa seja mantida, nós vamos ter em julho de 2005 312 mil veículos, ou seja, um crescimento de 56 mil carros. 56 mil veículos a mais na cidade em 10 anos, se o crescimento for menor. E se o cenário for pior, ou seja, e se o Brasil voltar a crescer, a taxa de crescimento, as pessoas tiverem mais condição de comprar carro, e se a taxa de crescimento for a mesma taxa observada de 2002 a 2014, que foi um período de maior expansão econômica, que foi de 4,6% ao ano. Nesse caso, nós teríamos mais 145 mil veículos na cidade.
E num cenário intermediário, que seria a média dos dois, a uma taxa de 3,3% ao ano, nós teríamos mais praticamente 100 mil veículos nas ruas de Niterói nos próximos 10 anos, daqui a 10 anos. Ou seja, o recado importante aqui desse slide é que qualquer um dos três cenários é um cenário preocupante, porque a frota de veículos continua crescendo a taxas muito superiores à taxa de crescimento demográfico. E dado que o espaço urbano, o espaço para a construção de novas vias, o investimento em infraestrutura de mobilidade, o investimento, os recursos para investimento são limitados e a necessidade de recurso é alta, é importante que haja um planejamento muito efetivo para que o crescimento urbano se dê de forma harmônica e você consiga minimizar os impactos desse alto crescimento aqui da frota de automóveis. Podemos passar para o próximo. Bem, então, vamos falar em cenário. O que se espera da mobilidade para o futuro? A gente tem, primeiro, uma dimensão econômica, porque, como nós falamos no início, o transporte ele depende das demais atividades socioeconômicas. E como nós estamos vivendo um período de recessão econômica, nós esperamos que a demanda global por viagens não haja um crescimento significativo. Ou seja, sob o aspecto macroeconômico, não há que se esperar um grande crescimento de viagens no município e na região metropolitana. Quando a gente olha para o crescimento urbano da cidade, esses últimos 40 anos que o Fabrício já citou durante a apresentação, a gente imagina um aumento relativo das viagens com origem nas regiões de Pendotiba e região oceânica. Ou seja, a tendência é que essas regiões aqui de Pendotiba e a oceânica ganhem mais representatividade no município. Entre os censos de 2000 e 2010 do IBGE, os dados mostram que a região oceânica teve um crescimento de 23% na população e a região de Pendotiba um crescimento de 14%. E esse crescimento é até certo ponto desejável para que se configure uma redução da dependência de uma única região, que é a região das praias da Bahia, que contempla Icaraí, São Francisco e centro da cidade, que essa região sozinha foi responsável pela geração de 85% das viagens do município em 2012, segundo o mapeamento efetuado. Ou seja, é interessante e é razoável que esse crescimento ele reduza um pouco essa dependência da região das praias da Bahia. No entanto, teve um slide que o Fabrício mostrou em que a região, essas duas regiões aqui, para onde o município tende a crescer e está crescendo e para onde está se discutindo de que forma esse crescimento vai se dar, é importante que os dados mostraram que essas duas regiões são regiões fortemente dependentes do carro particular. Praticamente 50% das viagens são feitas por automóvel, enquanto na região das praias da Bahia, que é a região mais significativa hoje do município, apenas 20% das viagens são feitas por automóvel. Daí a importância do plano diretor, a importância de se definir padrões de uso e ocupação do solo para que você consiga fomentar o crescimento dessas regiões, ao mesmo tempo pensando na redução da dependência do carro particular, para que a gente evite os efeitos colaterais e os impactos negativos do crescimento da frota de automóveis. Bom, no que tange a frota de automóveis, imagina-se um aumento das viagens por automóvel na matriz da cidade, justamente pelo forte crescimento que a gente viu no slide anterior da frota, e mais especificamente da região oceânica e sua ligação com as praias da Bahia. Imagina-se, por conta do corredor transoceânico, que é um corredor estruturante de média capacidade, média e alta capacidade de um sistema de transporte estruturante, imagina-se que haja um estímulo à ocupação urbana da região oceânica e o aumento da demanda por viagens da região. Ou seja, daí a importância de se pensar esse crescimento para que ele se dê de uma forma harmônica e organizada, para que evitemos os impactos negativos da mobilidade urbana. Bom, vou passar a palavra para o Fabrício para dar continuidade aqui. Obrigado. Obrigado, Lauro. Bom, então é importante que a gente pense mecanismos, né, e diretrizes para que as pessoas usem menos o carro, não precisem usar tanto o carro, né, enfim, começar por um transporte público de qualidade, é claro. Essas diretrizes vão para o plano de mobilidade, está começando a ser realizado agora. Falando um pouco sobre a demografia, a população da cidade, tá? Qual a expectativa para as próximas décadas? A Fundação Getúlio Vargas traçou 3 cenários, aqui 3 curvas.
A gente hoje está com 490 mil habitantes, né? A tendência otimista, né, que a população não vai cair muito, que ela vai se manter estável, aponta que até 2025 ela vai chegar a 504, mais ou menos, vai começar a declinar. Está pelo baixo índice de natalidade, principalmente. E numa expectativa pessimista, por volta de 2020, a gente vai bater aqui 496 e começa a declinar, chegando em 2030 com uma população menor do que a gente tem hoje, né? Recuando a população da cidade, e é traçado um cenário tendencial, né, moderado, que aponta para uma estabilidade, né? Ela vai bater lá em quase 500 mil em 2020 e vai começar a retrair para os níveis que temos hoje de população, ok? Isso se prosseguirem as tendências atuais. Claro que, né, conjunturas econômicas podem mudar, as realidades podem mudar e isso ser alterado, né, para um lado ou para o outro. E agora uns dados que são importantes aqui, um pouco impressionantes. Uma população de 0 a 14 anos de crianças deve cair bastante. População economicamente ativa, né, de 15 a 64. Deve subir mais um pouquinho, começar a cair bastante também. E a população idosa, de 65 anos ou mais, subir. Então, nos próximos 20 anos, a gente deve ter o dobro de idosos do que a gente tem hoje na cidade. Hoje são aproximadamente 50 mil, vão pular para mais de 100 mil. Okay? Então a cidade tem que se preparar também, preparar sua infraestrutura, né? Questão de acessibilidade, de equipamentos públicos para essa faixa etária. Só consultar o período da professora dele, né? 2010 até 2030, é isso? Isso, exatamente, os próximos 20 anos. Tá? 2010 foi o último censo do IBGE, ok? Por isso que a gente usa o número dele. Então essa é a projeção em relação à população da cidade, ok? Mais alguns dados sobre desenvolvimento econômico. Hoje, os empregos ativos na cidade são esses pontos vermelhos, né? Quanto mais vermelho, mais vínculos ativos de emprego. A gente vê o emprego da cidade está concentrado na região de Central, Centro e Caraí. O que essa concentração de empregos também é ruim, porque as pessoas se deslocam muito para essas áreas, está agravando os problemas de mobilidade. Porque o cenário desejado é uma distribuição um pouco melhor no território, na medida do possível. Ok? E projeções para alguns setores da economia, tá? Isso também dados da Fundação Getúlio Vargas, tá? Para os principais setores da economia, construção, transporte, alimentação, serviços para edifícios, que é um grande empregador na cidade, tá? Individualmente é o setor que mais emprega. Educação. Então, eles devem se manter estáveis, as projeções é que se mantenham estáveis. A construção civil em vermelha está em forte queda por conta da crise que afetou muito esse setor, mas deve recuperar e se manter com algumas oscilações. Okay? E o comércio varejista, que as projeções apontam para uma fase de turbulência, né, com altos e baixos, mas depois períodos aqui também de, né, alguns altos e baixos, mas com uma tendência de ascensão, de subida, de melhora. Ok? Bom, esses foram os dados que a gente selecionou para apresentar aqui hoje, para alimentar a discussão. Tá? O relatório na íntegra dessa fase do plano diretor está nesse site aqui, planodiretor.niterói.rj.gov.br. Tá, no site também tem um campo para vocês darem opiniões, darem sugestões. Ok? Via internet, vai tudo para o nosso e-mail lá. E, bom, é isso, obrigado. E agora vamos à próxima etapa de perguntas e manifestações. Obrigado, Fabrício.